Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Pessoal, na live de hoje nós vamos falar sobre os principais erros cometidos ao classificar uma nota fiscal. Então, se você quer aprender a classificar uma nota fiscal, se você já sabe classificar, mas quer aprimorar a sua classificação, quer saber se você está cometendo um erro ou não está cometendo um erro, chegou o dia certo. É hoje que eu vou mostrar para vocês como realizar essa classificação da melhor forma possível. Muito boa noite, Diego. Diego sempre acompanhando as nossas lives aqui. Pessoal, então, vamos aprender e entender e como também, não vou só citar os erros, mas vou ensinar vocês a saná-los, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer vocês que vão estar aqui com a gente. Também quero que vocês, na medida do possível, sigam o nosso Instagram, tá? Contador Matheus Ferreira, e depois vão lá no nosso canal no YouTube, Contador Matheus Ferreira, e se inscrevam também, dá essa força pra gente, porque nós temos todas as quintas-feiras aqui trazendo conteúdo top para vocês. Pessoal, eu vou deixar o tablet aqui no chão, então qualquer pergunta que vocês tiverem eu vou acompanhar, tá bom? E aí nós vamos desenrolar o nosso conteúdo. Pessoal, então vamos falar aí os principais erros cometidos pela galera ao classificar uma nota fiscal, tá? Primeira coisa que nós precisamos pensar, nós estamos falando aqui de nota fiscal, mas nós vamos falar de nota fiscal eletrônica, tá bom? Bom, primeira coisa que nós precisamos pensar, dar um contexto histórico para o negócio, é que nós nem sempre tivemos só nota fiscal eletrônica, nós tivemos antes notas fiscais manuais, vamos assim dizer, né? E essas notas fiscais, esses documentos fiscais antes eles tinham de 26 a 57 campos em média para serem preenchidos ali. Hoje, uma nota fiscal tem em média mais de 250 campos. Então veja que o grau de complexibilidade de o preenchimento de uma nota fiscal ele aumentou exponencialmente, né, com a instituição da nota fiscal eletrônica. Lembrando sempre, se você tiver uma dúvida, você coloca aí, que na medida do possível nós vamos sanando. E também, se você quiser colocar uma sugestão, ou então colocar um erro que você acha que você está cometendo, também vai colocando que a gente vai falando sobre. Então, pessoal, como eu disse, são mais de 250 campos possíveis de preenchimento dentro da nota fiscal eletrônica. Eu vou preencher sempre os 250 campos? Não necessariamente, né? São 250 campos, como eu disse, possíveis de preenchimento. Não quer dizer que necessariamente você vai preencher os 250 campos, tá bom? Bom, quando nós pensamos numa nota fiscal, nós então podemos pensar em diversos tipos de operações, né? E quando nós falamos de operações, nós tivemos até uma pequena série de vídeos que estão até disponíveis no YouTube, que se chamam Desvendando Operações, onde eu trago para vocês ali como funcionam as operações e as suas tributações. Mas, enfim, nós pensamos ali nas operações que vão ser realizadas. E quando nós pensamos em operações, nós naturalmente vamos pensar, né, ali na natureza da operação. Tá? Aquele campinho, natureza da operação. Por que eu estou dizendo do campo da natureza da operação? A natureza da operação ela não deveria casar com o CFOP? Sim. Então, se eu colocar, copiar e colar o descritivo do CFOP, vai estar certo? Não. Tá? Porque a natureza de operação é ali o que de fato nós vamos fazer. Eu posso copiar e colar o código do CFOP? Não vou falar que está certo ou que está errado.
mas que o melhor da natureza é você descrever de fato o que está acontecendo, né? Com poucas palavras, de uma forma clara e concisa. E por que eu falo que aqui está um dos principais erros? Porque muitas das vezes a natureza de operação ela é negligenciada, ou ela é deixada de lado, ou ela é extremamente abreviada. Dessa forma, a natureza de operação ela acaba perdendo o seu sentido, tá? Então, um dos pontos dos erros cometidos na natureza de operação é esse extremismo nas abreviaturas, ou então não deixar de forma clara o que está acontecendo. Outro ponto que nós também temos na questão da natureza de operação é justamente o casamento natureza com o CFOP. Às vezes nós vemos ali notas fiscais com a natureza dizendo A e o CFOP dizendo X, né? Ou seja, muitos desconexos, muito descasado esse relacionamento entre natureza de operação e CFOP. Esse é um tipo de erro que naturalmente ocorre nas emissões de nota fiscal. E aí já está um ponto que você pode parar e observar e ter de anotação ao classificar uma nota fiscal. Ah, mas o que eu devo fazer quando acontecer isso? Aí é um assunto para uma próxima live, certo? Hoje nós vamos então dizer mais ou menos os erros. Existem formas de arrumar? De fato, existem formas de arrumar, mas hoje vamos focar aqui nos erros e algumas dicas, tá? Existem formas de arrumar. Então, como eu disse, né, a natureza ela pode ter dois pontos: a questão do extremismo na abreviatura ou então o casamento entre natureza e CFOP, tá? Esses são os dois pontos que eu mais identifico classificando uma nota fiscal. Maravilha. Outro ponto que nós não identificamos ali ao olhar a DANF, mas nós podemos então identificar ao avaliar o XML, são aqueles campos de indicadores de operação. E o que são os indicadores de operação? Eles vão dizer ali se aquela operação que está sendo realizada, ela é realizada, por exemplo, com um não contribuinte, com uma empresa que vai ser o consumidor final ou não, ou então uma operação onde é uma operação não presencial, é uma operação presencial, é uma operação onde foi usado telemarketing ou foi usada a internet. Então esses tipos de operação, esses tipos de campo, embora eles não aparecem no tipo na DANF, mas eles estão ali no XML, né? A DANF não é o que de fato vale, né? O que de fato vale é o XML, porque ali estão constantes todos os dados necessários da emissão, tá? A DANF, como diz o próprio nome, é um documento auxiliar, tá bom? Então esses campos são campos que muitas das vezes são ali colocados até para somente a codificação de outros, né? Coloca ali a codificação de outros simplesmente para passar. E isso não pode ser negligenciado porque há incidência de impostos dependendo da forma de indicador que você colocar ali. Então precisa tomar esse cuidado, tá bom? Bom, maravilha. Passando um pouco adiante, outro erro que nós recorrentemente podemos identificar é os erros de cadastros, né? Ali vamos falar do cadastro. Os cadastros do destinatário, ou seja, o fornecedor não vai recorrentemente, ou então o cliente não vai informar o fornecedor das alterações que ele possa ter tido, no sentido de endereço que eu estou dizendo, tá? Isso precisa ser muito bem colocado e muito bem avaliado e sempre estar tendo cuidado com a questão do cadastro, porque isso pode, numa possível mudança de endereço, alterar o estado do cliente e mudar totalmente a tributação daquela nota fiscal. Então isso precisa também ser cuidado, isso precisa ser bem visto, tá? Outro erro também que nós temos aí nós vamos abrir um leque gigantesco de erros, é na questão da parte dos produtos, tá? Por que a questão dos produtos eles geram muitos erros? Porque é aqui que estão a maior parte de codificação, quando eu falo de NCM, de CST, de CFOP, né? Então nós temos ali alíquotas, né? Então aqui é onde nós temos
o real calcanhar de Aquiles dos erros da nota fiscal. Tá? Então vamos falar um pouquinho aí sobre codificações e os produtos. Bom, primeiro ponto que nós vamos ter, e quando eu falo, agora para mim, o maior erro a ser cometido quando a gente vai classificar uma nota fiscal é achar que tudo que aquele fornecedor está fazendo está correto. Tá? Nós não podemos ser generalistas no ponto de achar que tudo que um fornecedor faz emitindo um documento fiscal está correto. Tá? Por quê? Porque podem ocorrer erros, tá? E existe a questão da responsabilidade solidária. Então sempre precisamos então ter esse cuidado, tá bom? Bom, outro ponto que nós precisamos colocar e ter o cuidado é justamente que aquele fornecedor ele classificou aquela nota fiscal e ele emitiu aquela nota fiscal da medida que os tributos ocorrem para ele, né? Então ali ele colocou a tributação que ocorre para ele, tudo conforme a harmonização correta para ele. Então nós não podemos olhar para aquela nota fiscal e dizer assim, não, o que ele colocou ali é o que eu também vou considerar. Nós não podemos usar desse artifício e dessa forma porque podem existir ali tributações que nós não vamos carregar para dentro do nosso cadastro. Podem existir tributações ou condições de classificação daquela nota fiscal, ou seja, a utilização daquele item para mim não é a mesma do fornecedor. O fornecedor ele pode ter fabricado aquele item, ele pode ter revendido. E aquele item para mim ele é uma despesa. Aquele item para mim ele é um ativo imobilizado. Então não vou me apropriar de repente dos créditos que ali estão, dos impostos que estão ali destacados. Então para mim os dois maiores erros são, colocando aqui e deixando isso bem claro para vocês. Os dois maiores erros são acreditar que tudo que está vindo do fornecedor está correto e outro ponto é classificar os produtos da forma que estão na nota fiscal, na forma de disposição que estão na nota. E não olhar para a nota e harmonizar ela para as minhas regras. E sempre olhar só para as regras do fornecedor. Tá? Então esses para mim são de fato os maiores erros cometidos. E sempre que nós vamos ali então fazer uma análise de uma nota fiscal, para evitar esses erros é o quê? Sempre suspeitar daquilo que o fornecedor está fazendo. Não é no sentido de sempre querer ficar achando pelo novo, não, mas simplesmente verificar o que está acontecendo e dessa forma, ali você verificar os impostos, verificar os cálculos, verificar os códigos. Para quê? Para que você não tenha problema de responsabilidade solidária. E também, no sentido de harmonização para você, é olhar para a nota fiscal e pensar na sua empresa ou no seu cliente o que ele vai fazer com aquele produto, né? Qual é a destinação daquele produto, daquela operação dentro da sua empresa. Partindo desse princípio, nós nunca vamos errar uma classificação, tá? Então nós sempre precisamos pensar nesse lado da moeda. No lado do quê? Pensar no lado da empresa que eu estou trabalhando, ou seja, quem está recebendo aquela nota, ou no lado do meu cliente, porque desta forma eu vou errar muito pouco. Tá? Dessa forma vocês vão classificar melhor as notas fiscais. Tá bom? Bom, então vamos falar um pouco sobre os produtos e os códigos, né? Então um dos principais erros que eu posso identificar assim, já fazendo até uma harmonização entre nota fiscal e SPED, é considerar os códigos de entrada por exemplo, o fornecedor manda uma caneta com um código 1. No meu sistema, eu vendo essa caneta com um código CNT-A-1, por exemplo. Tá? E quando eu dou a entrada no meu sistema, eu utilizo o código do fornecedor. Não, eu vou utilizar o código do produto, o meu código. Tá? Então, esse já é um erro que nós podemos aí já sanar por aí. Tá? Ah, mas esse é um erro básico, isso aí não gera problema. Realmente não gera. No primeiro momento, mas na questão do de estoques e na questão de SPED, você não fazer essa classificação e essa alocação de códigos vai te gerar um problema, porque você vai ter dois itens caneta, um entrando no código 1 do fornecedor e outro saindo no seu código. Tá? Então precisa tomar esse cuidado. Bom, outro ponto que nós precisamos observar e que é um campo que ele não é um campo de validação da tabela, mas ele tem só uma validação estrutural, é a NCM, né? Então por que eu falo da NCM?
Porque a NCM é uma tabela que constantemente sofre alterações, né? E se você pegar e fizer uma validação de todas as NCMs que o seu fornecedor te mandou nesse último mês, todos os fornecedores, será que todas vão estar exatas? Será que todas vão estar corretas? Aí fica a pergunta, né? Então precisamos então tomar esse cuidado. Ah, mas eu vou fazer isso uma a mão? Não. Existem formas de fazer sem contratar um sistema? Existe. Existe formas de fazer com um sistema? Existe, tá? E aí são artifícios que você vai ter para trabalhar, tá bom? Bom, pessoal, então tomar cuidado com a NCM. Quando eu falo que ela valida em estrutura, são a questão de estrutura de 8 dígitos. O que ele não valida é se aquela NCM é uma NCM válida ou não. Porque eu posso preencher a NCM com 8 zeros, ou posso preencher uma NCM que não existe, que ocorre muitas das vezes, tá? Então aqui é um dos principais erros que a gente pode encontrar a validar uma nota fiscal, tá bom? Bom, outro ponto que nós podemos colocar também é a questão de unidades, né? Tomar cuidado com a questão de unidades tributárias, unidades de medidas, porque isso também pode gerar, na questão de controles de estoque, uma diferença, porque de repente um fornecedor te manda como rolo e você utiliza como metro. Então precisa fazer essa harmonização entre unidades de medidas também. Tá? Agora, falando um pouquinho mais abaixo, né? Indo um pouquinho além, vamos falar um pouco sobre CSTs. Tá? Antes de falar de CSTs, ainda dentro desse assunto, vamos falar um pouquinho sobre origens, né? Às vezes você pode receber um produto que ele é importado pelo teu fornecedor e o teu fornecedor colocou ali a origem 1. Você vai atribuir a origem 1 na tua saída? É óbvio que não, tá? Então fazer essa harmonização das origens também é muito importante. Para quê? Para que você demonstre para o fisco que você não está importando aquele produto. Porque se uma vez você colocar que a origem é 1 e o produto você não importou, a origem 1 indica importação, uma importação antes, né? E indicando uma importação anterior, indica que você teoricamente é equiparado à industrial. Sendo equiparado à industrial, você poderia ter que recolher o IPI. Então olha o rolo e a bola de neve que isso vai se tornando, tá? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Bom, então agora falando um pouco de CSTs, né? Então ali você pode, ao classificar uma nota fiscal, observar o que aquele item é, a utilização para a sua empresa, para o seu cliente. Então você viu ali que o teu fornecedor ele pode ter colocado uma CST 000, esquece um pouco da origem, tá? 00, 10, 20, 70, 60, o que for, tá? Ele colocou conforme a tributação para ele, falando um pouco de CST de ICMS, tá? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários que eu estou aqui de olho, tá bom? Então, olha só, então se o fornecedor colocou uma CST, não necessariamente eu preciso usar aquela CST. Porque muitas das vezes eu compro de uma indústria que ela tem um benefício, que quando isso cai para o atacado ou até mesmo para o varejo, esse benefício não continua, né? Ele não tem uma continuidade pela legislação. Então trocaria CST. Então eu preciso fazer o quê? Observada a questão da utilização do item, é harmonizar o CST para aquilo que é o meu produto. Ah, mas o fornecedor destacou o ICMS. Eu preciso de fato entrar com o ICMS? Depende. Eu posso acreditar aquele produto, eu não posso acreditar, eu preciso ou não preciso, qual CST é a correta para eu usar? Tudo depende da utilização que você vai fazer. Tudo depende de como você vai classificar aquele produto dentro da tua empresa, dentro do teu cliente. Por isso que é importante conhecer as atividades, conhecer os clientes, como eu disse lá na live passada. Tá bom? Bom, então falando um pouco do CST, aqui está uma questão dos problemas. Não só da harmonização para mim, mas também, como eu disse mais uma vez, acreditar que tudo que o fornecedor está fazendo é certo. Por quê? Ele pode, de repente, ter colocado uma CST errada e está te mandando uma tributação errada, a menor, a maior, o que for. Tá bom? Na mesma medida, a gente também tem a questão das CSTs do IPI e do PIS da COFINS. Tá? Elas não vão aparecer no DANF, não vão aparecer na DANF ali, tá? Mas elas aparecem ali no XML. E aparecendo no XML, nós conseguimos então o que? Validar essas estruturas. Ah, mas vai me dar problema uma CST de IPI errada? Vai me dar problema uma CST de PIS e COFINS errada? Não necessariamente, mas você aceitar algo errado, você é então conivente com isso. Você pode se deparar e pode verificar grandes empresas, né,
utilizando no dia a dia e até bloqueando notas fiscais de fornecedores com essas informações erradas. Por quê? Porque eles não querem ser ali responsabilizados solidariamente com aquela operação. Por isso, então, faça então a recusa da nota fiscal e pede para que o fornecedor faça, quando necessário, uma nota fiscal nova. Tá bom? Então, atenção para essa questão de CST. Ah, mas é muito complexo. Ah, mas é muito difícil. Sim, de fato é muito difícil. De fato é complexo a CST. Aplicar a tributação, entender, harmonizar é realmente muito difícil. Mas não é o foco da nossa live hoje dizer como fazer isso. Isso eu ensino de forma como posso dizer, de forma escancarada, vamos assim dizer, lá no meu curso. Então eu ensino meus alunos a como fazer essa harmonização, a como fazer essa classificação, tá bom? Então lá eu faço isso de fato de uma forma bem mais calma, abrangente e com tempo também, tá bom? Bom, então o CST é um dos pontos que nós precisamos tomar muito cuidado. Outro ponto que nós vamos colocar aqui, eu vou colocar como cálculos, tá? Vou colocar como cálculo, por quê? Os cálculos, além de eu ter uma CST, né, que teoricamente me indicaria como o cálculo vai ser feito, eu preciso validar os cálculos, eu preciso validar os valores que estão ali. Por quê? Se eu não fizer isso, eu vou ter um problema no sentido do quê? De aceitar mais uma vez alguma coisa que é errada ou que está errada. Então eu preciso validar o cálculo. Eu vou fazer isso mais uma vez não. Existem formas de fazer isso de uma forma abrangente, de uma forma mais rápida, né? Eu até fiz uma pergunta hoje no Instagram e perguntei para a galera se a galera ela era inquieta. Não inquieta no sentido de ser agitada, mas inquieta no sentido de sempre pensar que eu posso melhorar um processo. Sempre pensar que hoje eu faço de uma forma, mas será que eu não posso melhorar isso? Né? Então hoje eu trabalho com 10, 15 notas, amanhã eu vou estar trabalhando com 100, 200. Eu vou fazer o que eu faço com 10, 15 notas, o que eu faço com 100, 200? Obviamente que não. Né? Ou vou fazer hoje o que eu faço com essas 10 no futuro, daqui 2 anos, de novo? Não. Todo mês a gente tem que pensar e colocar que nós precisamos melhorar os processos, precisamos otimizar os processos. E nesse sentido é que você vai utilizando de ferramentas para então otimizar o seu trabalho, facilitar o seu trabalho, não para que você fique mais folgado. A live está funcionando? Não para que você fique mais folgado, não, mas para que você tenha tempo para então trabalhar mais na questão do preventivo, na questão do planejamento, né? Então dessa forma, às vezes a gente trabalha ali só na bola de neve, sempre na bola de neve. Uma hora a conta chega, uma hora a água bate, né? Uma hora a gente vai se afogar. Mas se você sempre pensar, otimizar os processos, ganhar tempo, você com certeza vai se sobressair. Você com certeza vai ali mudar a sua atitude, você vai então otimizar os processos e você vai conseguir se destacar. Eu tenho certeza disso. E isso aqui não é diferente. O que eu estou falando aqui, se eu pegasse uma nota fiscal para classificar e fizesse isso, esse mapa, vamos dizer assim, de passar pelos campos, campo a campo, abrir o XML, ficaria louco. Tá? Não há a possibilidade, é humanamente impossível fazer isso, mas há artifícios e meios de você então colocar isso de uma forma mais fácil e mais prática, tá bom? Bom, então falando um pouco de cálculos, né? E aí nós temos também outras questões de validações, né? Que são aí mais financeiras, vamos assim dizer, que é a questão dos pagamentos e recebimentos, tá? Porque ali, às vezes, o fornecedor negligencia esses campos, ou nós mesmos, na hora de emitir, negligenciamos esses campos. E dizemos, então, que aquela nota fiscal vai ser recebida à vista, quando, na verdade, ela vai ser recebida a prazo. Mas qual é o problema disso? Alguém pode se perguntar. Qual é o problema que isso pode gerar para mim ou para o meu cliente? Gente, a questão justamente aqui é que, se nós negligenciarmos esses tipos de campos, nós vamos dizer contabilmente o reconhecimento da questão financeira vai ser de forma A
ou de forma B. Vai ser assim ou vai ser assado. E eu dizendo exatamente dessa forma, eu vou então dizer lá na minha ECF, eu vou dizer na minha ECD, eu vou dizer na minha contabilidade, o banco vai dizer lá na e-financeira como foi de fato. E não vai bater XML com financeiro, não vai bater XML com contabilidade. Tá? Então isso precisa ser colocado e tomar muito cuidado com isso. Ah, mas hoje está muito longe. Sim, o SPED também estava longe e hoje está aí. A nota fiscal eletrônica estava longe e hoje está aí. Certo? Tantas coisas estavam longe e hoje estão aí. Né? Então, precisamos sim tomar um cuidado, precisamos sim ser mais prudentes ao fazer uma classificação, a tomar algum cuidado no sentido de cuidar dos nossos documentos fiscais. Tá bom? Bom, ainda falando um pouco agora sobre a questão de transporte. Né? O transporte, gente, o que nós precisamos pensar? Qual é o tipo de frete? O que pode acontecer com erros no transporte? Quais são os erros? Justamente são erros relacionados ao tipo de frete, porque às vezes o fornecedor simplesmente coloca ali sem frete. Mas aquela mercadoria não teve que movimentar de alguma certa forma? Certo? Sem frete é uma coisa um pouco complicada de se dizer, né? Mas assim, precisamos tomar um cuidado com o quê? Como que essa mercadoria foi levada? Porque a partir do momento que nós dizemos que não tem ocorrência de frete, nós estamos teoricamente dizendo que a mercadoria não está circulando. Se a mercadoria não está circulando, quer dizer então que nós não temos fato gerador de ICMS. Regra matriz, live passado, para quem perdeu, perdemos a live, infelizmente o Instagram fez uma palhaçada com a gente, mas olha lá, estamos ferindo então uma regra matriz. Então precisamos tomar esse cuidado. Outro ponto que às vezes a gente entrega a Deus e o mundo na questão de erros, mas eu já estou falando não um erro que nós cometemos, mas um erro que pode entregar para o fisco, são a questão das informações adicionais, dos dados adicionais. Colocar ali o necessário e somente o necessário. O que passar disso, não precisa. Ah, não vai ficar colocando, porque isso, porque aquilo, porque, o meu pai foi ali, não sei o que, vai contar uma puta história, quando na verdade só precisava colocar a base legal, referenciar uma nota, dizer alguma outra coisa necessária, mas o que não for necessário não dizer, tá bom? Bom, então pessoal, se nós pudéssemos colocar, para mim, o principal erro é a classificação fornecedor versus classificação cliente. Então é o que? Achar que tudo que o cliente, tudo que o fornecedor está colocando no documento fiscal está correto. Para mim o principal erro é esse. Tá? Simplesmente pegar a nota fiscal, fechar os olhos e bola para frente. Então para mim esse é o principal erro. Se eu puder separar, esse é o principal erro. Depois deste erro é não harmonizar vou colocar até aqui embaixo. Não harmonizar as operações minhas, da minha empresa, com a nota fiscal. Simplesmente carregar as informações que estão na nota fiscal do fornecedor para dentro da minha empresa sem nenhum tratamento. Tá bom? Então, para mim, esses são os principais erros. Tá? Existem formas de saná-lo, existem ferramentas, artifícios, como carta de correção eletrônica, notas complementares. Existem diversas formas de fazer isso. Existem recusas, manifestações, tá? Mas para mim esses são os principais erros. Também existem meios de arrumar isso e verificar isso de uma forma em massa, vamos dizer, como? Utilizando o Excel, sabendo utilizar bem o Excel,
utilizando um sistema contábil, utilizando de repente validadores de XML disponíveis no mercado, né? Então ferramentas nós temos nós temos infinitas opções. O que basta é ter o recurso para então adquirir uma ferramenta ou então ter o conhecimento para utilizar ali recursos de forma mais barata, né? Seria no caso do Excel. Bom, pessoal, então esses seriam para mim os principais erros que a galera comete ou que são negligenciados no momento de fazer uma nota fiscal. E aí fica a pergunta, né? Qual o erro que você acha ou qual a sua dúvida com relação a tudo isso que eu falei, tá bom? Diz para mim qual é aí suas dúvidas ou seus medos, então, ao classificar um documento fiscal. Vale lembrar, gente, que é muito importante, além de tudo isso aqui, né? É uma classificação, é uma coisa que às vezes a galera acaba deixando de lado, mas é a validação da chave de acesso. Pegar aquela chavezinha de acesso, ir na nota fiscal eletrônica no site mesmo e tentar fazer a autorização, ver se a autorização de uso está ok, para ver se aquela nota não está cancelada, para ver se aquela nota não tem nenhuma pendência, né? E aí vai. Beleza? Pessoal, enquanto alguém pode colocar alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou falar alguma coisa aqui para vocês. Essa live, ela vai ficar disponível no YouTube se o Instagram deixar, né? Quando a gente finalizar a live, a gente conseguir baixar o vídeo da live. Então, se o Instagram deixar, tiver tudo certo, a gente vai subir a live lá para o YouTube. Mas temos um porém, a partir de agora, as lives somente ficarão disponíveis por 2 semanas. Depois de 2 semanas, as lives vão sumir, tá? Ah, mas por quê? Justamente porque nós deixamos o conteúdo lá e a galera acaba que vai deixando para depois. Então, como a gente quer criar o hábito e que vocês recorrentemente se capacitem, sejam capacitados, nós vamos colocar a live e depois vamos tirar a live em 2 semanas, tá bom? E fiquem atentos, todas as semanas nós vamos ter novidade aqui, vai acompanhando os stories, tá bom? Para que nós possamos aí ter essa interação mais perto, tá bom? Alguém até me perguntou essa semana no direct como que fazia para se inscrever no curso, tá? O curso nesse momento, gente, está com as suas vagas fechadas, tá? Em breve, muito em breve, pensamos sim em abrir uma próxima turma, mas nós vamos comunicando vocês. Na quinta-feira que vem, pessoal, nós não teremos a live aqui no YouTube, no Instagram, tá? Nós teremos então, vai ser disponibilizado lá no YouTube Contador Matheus Ferreira. Então você vai lá, se inscreve, assiste a live, assiste o vídeo e também, se isso faz sentido para você, se esses vídeos e o conteúdo faz sentido para você, clica no coraçãozinho, deixa o like, curte, compartilhe para quem você acha também que faria sentido esse conteúdo, para que nós então possamos levar mais conteúdo, mais informação da parte fiscal e tributária e mostrar que a parte fiscal tributária ela tem sim as suas complexibilidades, ela é de certa forma difícil, mas ela não é um bicho de 7 cabeças e eu estou aqui justamente para descomplicar isso para vocês. Maravilha? Pessoal, então se não temos dúvidas, não temos nada, a Nilma mandou umas palminhas aqui, muito obrigado. Tá? Se não temos mais nada, fica aqui meu agradecimento. Quinta-feira que vem no YouTube, aqui não vai ser no Instagram, no YouTube, mesmo horário, 8 horas, será disponibilizado para vocês. Maravilha? Muito obrigado. Vejo vocês na quinta-feira que vem. Até a próxima.